gente! Caramba, olha onde eu tô! Muito massa, né? Tô aqui analisando todos esses planetas, essas órbitas, essas estrelas, esses astros. Olha que legal lá embaixo, gente! E aí, pessoal, eu tô pensando aqui. Eu tenho duas opções. Eu posso dar o conteúdo de potenciação ou conteúdo de radiciação. Vamos combinar o seguinte: se passar um ET aqui, eu dou radiciação. Mas se passar uma estrela cadente ou um cometa, potenciação, beleza? Então vamos fazer esse acordo. Ah, acabou de passar. Eu vi um cometa. Então, pessoal, preparem-se, que a nossa aula agora será de potenciação. Gente, o que vocês lembram sobre potenciação? É um conteúdo que nós vimos ainda esse ano. A potenciação, ela veio para simplificar a multiplicação de fatores iguais. Quando eu tenho multiplicação com o mesmo número, eu posso fazer uma troca. Eu troco usando a potenciação. A potenciação é considerada a quinta operação e ela é super aliada nossa. Gente, esse sol aqui tá muito forte. Peguem o caderno de vocês e vamos embora! Então, eu trouxe algumas estrelinhas, para nos ajudar na aula de hoje. As estrelinhas dão muita sorte. Primeira etapa é relembrar as partes de uma potenciação. Então, pessoal, uma potenciação, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é a base, é essa daqui, que eu vou passar uma corzinha em volta. Vamos escolher aqui um vermelho. Aqui, nós temos a base, o 2 é a base, o 3 é o expoente e o 8 é a potenciação. Beleza. Agora, qual é o papel de cada um desse aí na potenciação? A base é a que vai ser multiplicada por ela mesma. O 3, que é o expoente, indica a quantidade de vezes que a base será multiplicada por ela mesma. Então, o expoente indica quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. E o 8, que é a potenciação, é o resultado dessa multiplicação. Então, é o seguinte, pessoal: 2 elevado ao cubo, 2 com expoente 3, é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Vejam que a gente tem aqui uma multiplicação de fatores iguais. Quando eu tenho uma multiplicação de fatores iguais, eu posso fazer uma troca. Eu troco por 2, que é a minha base, elevado à terceira potência. Observem que o expoente indica a quantidade de vezes que a base foi multiplicada por ela mesma, certo? Agora, nós vamos ver a seguinte coisa. Relembrando, nos números lá naturais, eu sei que todo número elevado a zero é igual a 1. Isso é uma regra, mas nós já vimos o porquê dessa regra. Olha só, se eu tenho aqui, uma sequência de 2, vamos começar do cubo. 2 elevado ao cubo, que é a terceira potência, é igual a 8. 2 elevado ao quadrado, que é expoente 2, 2 elevado à segunda potência, é igual a 4. 2 elevado à primeira potência é igual a 2. E na sequência, tá vendo que está diminuindo aqui o meu expoente? Aqui 3, 2, 1, o próximo seria expoente 0. 2 elevado a 0 seria igual a quanto? Isso aqui que a gente vai ter que descobrir, para vocês entenderem por que dessa regra. Pessoal, o que aconteceu com as nossas respostas? A gente tem que entender
que as respostas existem, no caso, uma sequência. Eu tenho aqui, ó, o que aconteceu com 8 que virou 4? Esse número foi dividido por 2. O que aconteceu com 4 que virou 2? Olha lá, ele também foi dividido por 2. O que vai acontecer agora na próxima sequência? Eu vou pegar esse valor e eu também vou dividir por 2, porque a minha base é 2. Quando eu pego 2 e divido por 2, a gente encontra 1 de resposta. Então, no lugar dessas interrogações, nós vamos escrever 1. Professora, e se eu fizesse uma sequência com outra base? Se eu fizesse, por exemplo, com 3 ao cubo, ou com 4 ao cubo, ou com 5 ao cubo, ou qualquer número ao cubo. Quando eu tivesse esse número elevado a 0, eu teria quanto de resposta? Eu também teria 1 de resposta. Por isso que virou uma regra. Então, ele diz que todo número elevado a 0 é igual a 1. Próxima coisa importante para a gente relembrar é isso aqui, ó. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Esse é mais fácil de compreender. Por quê? Porque, olha só, se eu tenho 12 elevado à primeira potência, é o 12 uma vez só. Então, o resultado é ele mesmo, tá? Exemplos. Eu tenho 3 elevado à segunda potência. Mais uma vez, o expoente, que é esse número aqui em cima, ele vai indicar quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. Então, olha aqui, ó, 1 vez, 2 vezes. Essa quantidade de vezes, quem determina é o meu expoente, que é esse número que está aqui em cima. Agora, qual número vai ser multiplicado por ele mesmo? É a base, é esse daqui. Então, eu tenho que 3 vezes 3 é igual a 9. Pessoal, 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 elevado à segunda potência. Um próximo exemplo é o 5 elevado ao cubo. 5 elevado ao cubo é o 5 vezes ele mesmo 3 vezes. Então, 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes o 5, 3 vezes. Muita gente, nesse momento, acaba multiplicando a base pelo expoente, e a gente não pode fazer isso, tá? Então, aqui eu tenho, ó, que 5 vezes 5 dá 25, e 25 vezes 5 vai dar 125. Então, 5 elevado ao cubo é igual a 125. Próximo. 12 elevado ao cubo. Eu tenho 12 vezes 12 vezes 12. Mais uma vez, ó, 3 vezes ao cubo. 12 vezes 12 dá 144. E 144 vezes 12 dá 1.728. E 25 ao quadrado? É 25 vezes o 25. 25 vezes 25 dá 625, ok? Bom, aqui nós temos a seguinte situação. Se 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9, quanto que vai ser 0,3 ao quadrado? A única coisa que mudou é que agora a minha base é um número decimal. Só que a forma de fazer é a mesma. Vejam bem, quantas vezes o 0,3 foi multiplicado por ele mesmo? 2 vezes. Então, eu faço 0,3 vezes 0,3. Vamos relembrar
como que a gente faz a multiplicação com números decimais. Vamos relembrar. Olhem bem, quando eu multiplico um número decimal, a primeira coisa que a gente pode fazer para facilitar a nossa conta é tirar a vírgula. Então, eu faço a mesma conta que 3 vezes o 3. Pessoal, quanto que dá 3 vezes 3? 3 vezes 3 é igual a 9. Beleza. Agora, a gente vai inserir a nossa vírgula. E aí, eu preciso contar a quantidade de casas decimais. Quantas casas decimais eu tenho no total? Ó, eu tenho uma casa decimal aqui e eu tenho outra casa decimal aqui. Total de casas, 2 casas. Isso significa que na minha resposta eu também terei 2 casas decimais. Então, já contando com o 9 que está aqui, eu vou inserir um 0, porque eu preciso ter 2 casas decimais. Eu insiro um 0, e aí eu coloco o 0 na parte inteira, acompanhado da vírgula. Então, a minha resposta é 0,09 ou 9 centésimos, certo? A minha resposta, eu vou ter 2 casas decimais. Muito bem. No meu próximo exemplo, eu tenho isso daqui, ó. 12 elevado ao cubo é 12 vezes 12 vezes 12, que dá 1.728. E quanto seria o cubo de 1,2 ou 1,2 elevado ao cubo? É o mesmo raciocínio. Eu vou fazer 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Para a gente multiplicar, a melhor forma é retirar as vírgulas. Então, nós vamos fazer 12 vezes 12, vezes 12. 12 vezes 12 vezes 12. Nós já temos que dá 1.728. Olhem bem aqui em cima, ó, 1.728. E agora a gente vai contar a quantidade de casas decimais. Eu tenho uma casa nesse número, no primeiro, 2 casas no segundo e 3 casas no terceiro. Então, o total, eu tenho 3 casas. Isso significa que eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Eu tenho que ter 3 números depois da vírgula. Então, eu insiro a minha vírgula aqui. Olhem bem a resposta. 1 inteiro e 728 milésimos ou 1,728. Essa é a forma mais genérica, né, de se falar. Certo? Novidade. O que nós temos aqui, ó? Vou trazer para aqui para baixo. A potência com expoente 2 e 3 recebem nomes especiais. Inclusive, a gente já está falando desse nome especial desde o primeiro slide, lá no início da nossa aula. Nós temos que o expoente 2 recebe o nome de quadrado e o expoente 3 de cubo. Tia Vanessa, e se eu tiver expoente 4? Eu vou ler a quarta potência. Se eu tiver expoente 5, a quinta potência. 6, a sexta potência. 10, a 10ª potência e assim por diante, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma representação, para vocês entenderem por que do nome quadrado. Pessoal, esse desenho na malha quadriculada, esse primeiro aqui, ó, eu tenho um quadrado que eu tenho de base eu tenho um tracinho. E de altura, eu tenho um tracinho. Ou seja, eu tenho um quadrado que a gente chama de 1 por 1, que é 1 de base e 1 de altura. 1 vezes 1 é uma multiplicação de fatores iguais. Então, eu posso escrever esse 1 vezes 1 usando uma potência com
com expoente 2, eu tenho 1 elevado ao quadrado. Quadrado porque é uma homenagem à figura que é formada quando nós temos duas grandezas iguais, base e altura, ou base e largura. A mesma coisa acontece aqui no meu segundo desenho. Eu tenho esse daqui, ó, esse quadradinho. Esse quadradinho, eu tenho 2 por 2, ó. Eu tenho esse tracinho, que é o primeiro, o segundo, isso de base, que é esse primeiro 2. E na altura ou na largura, eu tenho mais 2 tracinhos, observem bem. Então, eu tenho outro 2. Eu tenho um quadradinho 2 por 2. Como é uma multiplicação com bases iguais, eu posso trocar por uma potenciação, ou seja, 2 elevado ao quadrado. Pessoal, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. 4 é o resultado da quantidade de quadradinhos que eu tenho formando o quadrado principal. Eu tenho 1, 2, 3 e 4. Voltando aqui no exemplo anterior, quanto que dá 1 elevado ao quadrado? 1 vezes 1, que é igual a 1. No total de quadradinhos aqui, ó, realmente eu tenho um quadradinho representando. E agora aqui na minha terceira figura, eu tenho 3 elevado ao quadrado. Por que 3 ao quadrado? Porque nós temos 3 de base, 1, 2 e 3, e 3 de altura ou de largura, 1, 2 e 3. 3 vezes 3 é igual a 9, ou 3 ao quadrado é igual a 9. Por isso que eu tenho um total de 9 quadradinhos nessa figura. E meu último exemplo é o 4 ao quadrado. Por que que é 4 ao quadrado? Porque essa figura inteira, ela possui 4 de base, eu tenho 4 quadradinhos na base, ou seja, 4 cantinhos aqui, 4 ladinhos, e 4 na minha altura ou na minha largura, me dando um total de 4 vezes 4, 16 quadradinhos. Algumas pessoas olham aqui e falam, não, aqui tem 8. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nós temos, sim, 16 quadradinhos formando essa figura. Agora, nós iremos para uma outra representação, que é quando a gente tem o expoente 3, que a gente fala que é cubo. Pessoal, atenção, concentração. Eu vou mudar a minha cor, vou colocar aqui um verdinho, e eu quero que vocês prestem atenção, ó. De base, eu tenho 2 quadradinhos, ou 2 ladinhos aqui, ó, 2. De altura, eu também tenho 2. E de largura, eu também tenho 2. A diferença dessa figura para as figuras anteriores é que agora apareceu a terceira dimensão. Então, nesse caso, a potência que representa essa figura é o 2 3 vezes. Então, é o 2 vezes 2 vezes 2. Base, altura e largura. Me dando como resposta a potência, né, 2 elevado ao cubo, com resposta 8. 2 vezes 2 vezes 2. Significa que dentro desse cubo eu possuo 8 cubinhos, 8 quadradinhos como esse aqui embaixo, tá? Na segunda figura, nós temos 3 elevado ao cubo. Por quê, pessoal? Porque nós também temos, olha, 3 dimensões, nas quais a minha base eu tenho 3, na minha altura eu também tenho 3, e na minha largura eu também tenho 3. Então, eu tenho que 3 vezes 3 dá 9, e 9 vezes 3 dá 27. É uma figura tridimensional, formada por 27 cubinhos. E por último, nessa figura aqui, nesse slide, nós temos 4 na base, 4 na base, 4 na altura e 4 na largura. Eu tenho 4 vezes 4 vezes 4, que é a mesma representação de 4 elevado ao cubo.
4 vezes 4 dá 16, e 16 vezes 4 dá 64. E com isso, a gente descobre a quantidade de cubos que a gente tem nessa figura, certo? Na nossa próxima etapa, nós temos alguns exercícios, olha só. O primeiro é esse daqui, 19 elevado ao quadrado. 19 elevado ao quadrado, a gente resolve como? A gente resolve fazendo 19 vezes 19. Você vai colocar a resposta aí no seu caderno. 19 vezes 19. A próxima que nós temos é a letra B. É o quadrado de 1,3. Eu vou montar com vocês, mas vocês vão colocar a resposta no caderno, tá bom? Nós temos 1,3 que multiplica 1,3. Lembrando que na multiplicação de decimais, a gente ignora a vírgula e nós fazemos 13 vezes 13 e acrescentamos a vírgula na resposta, ok? Também colocando a resposta aí no caderno. Eu tenho na letra C 0,2 ou 2 décimos elevado a zero. Aqui entra aquela regrinha, que todo número elevado a zero é igual a, vou escrever, ó, todo número elevado a zero é igual a 3 pontinhos. Vocês vão completar aí no caderno de vocês. Letra C, 2,1 elevado à primeira potência. Quantas vezes vai aparecer esse número? Uma vez só. Então, qual vai ser a minha resposta? Tchan, 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 tchan. Na letra A, eu tenho 7 elevado ao cubo. Aqui você vai colocar número 2, é o segundo exercício. 7 elevado ao cubo, calculando aí no caderno. Na letra B, o quadrado de 1,2, ou 1 inteiro e 2 décimos. Na letra C, 144 elevado a zero. E na letra D, 0,4 elevado ao cubo. Pessoal, tudo bonitinho no caderno. Façam as contas do lado, coloquem as respostas e separa tudinho para a gente poder fazer a correção na nossa aula online, tá bom? Um beijo. Tchau e até a próxima.